Seu olhar brilha no meu. Olá pessoal, aqui é o Vitor e hoje eu vou estar ensinando vocês o que? A aprenderem de uma vez a como pronunciar palavras em francês. Seja para você cantar, para você se comunicar com outras pessoas de forma online ou mesmo na França, isso aqui é muito importante. Então eu vou explicar cada pronúncia através das palavras aqui. Vamos lá. A primeira palavra é a palavra que se pronuncia assim: semaine. É a semana. O que vai acontecer aqui? Nós temos o E mudo. O que é o E mudo no francês? Esses são de E com o biquinho. Como assim? Se. É o meu som de O. Mas se você fazer se. Semaine. E aí nós temos também nessa mais especial aqui também nessa pronúncia. É o AI. Dando um som de E. É um som entre E e E, geralmente é. Tá? Semaine. Tá? E aí o N aqui só se pronuncia o N. Quando o E tá no final, igual no inglês, você não pronuncia o E, viu, gente? Então não vai falar rouge, né? Não, é rouge. Morreu ali, som do G, acabou. École. Aqui vem a diferença entre o português e o francês no quesito acento agudo e acento grave. No francês, o acento agudo, ele vai dar esse som de E. Enquanto o grave vai dar o som de E, que é o que acontece nas palavras école e manière. Tá. Agora a quarta palavra é maíz. Nesse caso eu vou pronunciar o S porque as línguas irmãs do francês também pronunciam esse S, entendeu? E aí acabou que o S, assim como em utérus, também foi para pronúncia. E aí, o quesito aqui, o que eu quero mostrar da regra do francês é quando você tem uma letra que está com esse trema, você irá pronunciá-la como I mesmo. Então você não. Isso aqui é para você fugir do som aqui do E que existe no seu menos, lembra? Então vai ficar mais. Utérus. Aqui é uma regra acho que todo mundo conhece, mais o francês, que é o som de U, que é o som do biquinho na letra U. Utérus. Mais uma vez o E aqui com acento agudo, dando ideia de I, né? De E, né? Para não ficar o uterus, que é o que acontece aí, que é o que acontece em semaine, que é o. E aqui nós temos no caso o E vocalizado mesmo, né? Jour. Isso aqui todo mundo sabe pronunciar, né? A junção de um O com um dá o som de jour. Além do mais, nós também temos uma outra palavra, por exemplo, onde, isso aqui, ó, U. Que aí é o. Ele dá o mesmo som de U, mas é com acento mostrando a força, né? Russo. Aqui vem mais uma pronúncia, que é a mesma, é a pronúncia de O, que é o que acontece na água. Russo. Então temos aqui junto, SS som de S. E aí, russo. E o E, a U tem som de O em francês. E o AU também, ossi. Lembrando que quando uma palavra terminar em I, em A, em O ou U, a última sílaba é a mais forte. Ossi, tremar, todas as palavras. Uterus, rus, tá vendo que é a mais forte? Uterus, tá vendo? Com exceção do E, que aí o E se torna o quê? Uma vogal, é o que eu falei, a vogal muda. E aí não dá esse som forte. Só vai dar som forte quando tiver E no final. Por exemplo, é inventé, né? Il a inventé la lumière. Vamos lá. De. Vamos pro de. É o número 2. Aqui como, né? Não se trata da origem da palavra, não vou pronunciar o X, né? Você pode ver que a palavra original, que é duo, nem tem essas letras. Isso aqui é algo do francês e aí por isso você não pronuncia. Algo que não acontece em maíz, que aí está na origem da palavra. Armoire. Armoire. Pronuncie. Armoire. É o armário. E aí você pronuncia o OI, tem som de UA em francês. Uma exceção é a palavra onion, que acho que a escrita dela está muito antiga. Inclusive, vocês podem achar em sites aí de francês que a escrita dela acaba sendo antiga. Então, o certo seria sem essa letra I. Porque está traindo a, né? Porque cada junção de palavras dá um som em francês. Entendeu? E está traindo a regra. Acento circunflexo em côte e être. Aqui funciona de uma maneira diferente. Quando ela está sob a letra O, nós temos o som de O mesmo, côte, côte, cône. E quando temos sob a letra E, é o som de E, nesse caso, être. Volcan.
Aqui nós temos volcan, que é o vulcão. A letra N em francês nós vamos pronunciar on, tá? Volcan. Volcan, tá? Envie, que é inveja. O que nós temos em envie? É a letra. É essa junção de letras EN, não o E, gente, pelo amor de Deus. A junção de letras EN aqui na sílaba, ó, EN, dá o som de. De quê? De on, tá? Envie. An vão ter. Aqui é para mostrar o quê? Tem duas coisas aqui. O in tem som de an. E o T aqui, você não vai pronunciar quando nós temos esses verbos, com exceção, por exemplo, de palavras que não são verbos, por exemplo, hier, ontem, hiver também, inverno, tá? Você não vai pronunciar, você vai, aqui nas palavras você pronuncia ver, mas nesses verbos você vai pronunciar só até o T, an, vão ter, tá? Und, som do O, como vocês também vão achar o som do O desse ON também como algo próximo de ON também. Mas geralmente você vai, por exemplo, em tradutores, tá, de coisa, você vai achar o som de Und, tá? Que é a vergonha, é a vergonha. Isso aqui é né? Se pronuncia tá? O som do U junto com N dá o som de Vergonha, entendeu? Esse som aqui é o som de ni, vergonha, que é o que acontece também mais ou menos no italiano, só que o italiano ele usa o som de nha, né? Esse é o som de ni, vergonha. Aqui vem uma coisa muito curiosa. A palavra, quando você tem um i junto com um l, seja fiz, seja jonti, sabe? Você não pronuncia o som do l, então não fica jontilha, que é o gentil, você fica jonti, tá? E aí temos exceções, por exemplo, falava vila, tranquila. Então, são exceções. Mas a maioria das vezes que se vocês virem essas palavras, por exemplo, abeille, tá? Tranquila, vila, abeille, fia, tá? Fiz também, que é respeitando o que? O I junto com L dando som de I, por quê? Vocês podem reparar aqui em espanhol e italiano o que acontece? Você duplica, fica com o mesmo som no caso do italiano. No espanhol, não. O L tem som de I, né? Vocês conhecem. E aí o francês, como ele está no meio, ele resolveu adotar esse tipo de pronúncia. Vamos lá. E aqui muita gente já falaria dessiner. Não. Dessiner, porque a separação de sílabas do francês é igual ao do português. Então vai separar aqui e vai separar aqui. E como separa aqui, você não tem mais o som de de, porque você tem a letrinha S atrapalhando. Então fica dessiner, message também, ó. Message, tá? Aqui, é algo interessante, que a palavra, ao invés de você pronunciar femme, não, você vai pronunciar femme, tá? Pronúncia dessa palavrinha femme, quando você tem E, M, M, E, femme. Rien. Eu não tinha falado que o E tem som de O? Depois da letra I, não. Isso quando? Em final de palavra. Como assim, Vitor? Me explique melhor que eu não entendi. Vamos lá. Você vai pronunciar rien, chien, só que você vai pronunciar science. Mas isso tem a ver muito com a escrita? Não, mas é como a última coisa a ser pronunciada. Por exemplo, vient. Aqui, vient, você vai pronunciar an, por quê? Porque o T você não vai pronunciar. Então, quando a última pronúncia, quando você fala, né, a pronúncia, for esse N, por exemplo, não tiver nada, depois você vai pronunciar an. E quando não for, tipo, science, science. Não vai ser isso, vai continuar com o som de on. Science, tá? Science. Nada de ciência. Science, tá? Aqui, essa palavrinha é um negócio complicado, que ela tem duas pronúncias. Em tradutores, você vai achar muito quan. Quan de porc, que é o torresmo. Mas também, se eu não me engano, você também aceita a pronúncia quen, que seria quen. Porque apesar de... Você não vai separar aqui, nesse caso, vai falar quona, não, né, gente? Por favor. O N, ele se junta, que é o que acontece, por exemplo, em palavras que tem dois T's, por exemplo. Pauvrette, que é uma pobre menina, sabe? Palavras terminadas em X, S, Z e T D e T, elas só vão ser pronunciadas se na origem delas
existir isso. Entendeu? Sabe? Geralmente a letra D e T de fato nunca aparece, mesmo, até mesmo na origem. Por exemplo, a palavra gato, que vem de catos, não pronunciou. Mas agora o X, o S, por exemplo, X aparece muito na palavra laringe, que é larynx, ou pharynx, que é faringe. Letra S, nós já vimos em uterus. Letra, letra Z, letra Z tem que pensar em algum exemplo, né? COF. A palavra terminou em COF, você vai pronunciar. Sauf, que é o exceto, né? Também pode falar excepté ou o quê? Isso mesmo. Sauf, que é salvo. Excepté. Com. E aqui, por que que eu faço com? Aqui, gente, pelo amor de Deus. Quando você tem um U, um Q e U, você pronuncia. Você não vai pronunciar a letra U igual no italiano, não. Vocês não vão falar com. Não, vocês vão falar com. E aí o D você não vai pronunciar. Tá? O D traz o negócio da origem. Esqueça o negócio de origem para D e letra T. Só nessas aqui. Só nessas aqui que eu tenho certeza. Das quais eu tenho certeza. Do Z eu não tenho certeza se vai muito da origem. Tem que ver. Aqui o que é curioso? Se você colocar qualquer coisa na frente, você vai juntar. E aí o D vai ter som. Só que ele não vai ter som mais de D. Vai ter som de T. Contilla. Sabe a junção de palavras? O francês tem muito disso. Tipo assim, na palavra sozinha você não pronuncia, mas aí quando você junta, elas fazem uma ligação e estabelece uma ligação. Então o que acontece? Você tem aqui 9 horas e quando ele contila e 9 heures. 9 heures. 9 heures. Tá vendo? Aliás, é o som do de lá que eu falei, né? De. 9 heures. Tá bom? Que é o som do eu e vai ter esse som mais de R ali, né? Só que não é o R, é 9 heures. Mais fechadinho, com 9 heures. Como se falasse a própria letra E, mas com som de R. Heure. 9 heures. Tá? 60 é mais um som da letra X, que é o som de SS, tá? Também tem esse som a letra X. No caso de 60, tá? Aqui, existe, tá? Mas o som da letra X é meio com um G com S. Existe. Um G com Z, né? Existe. Luxembourg. Não pronuncia a letra G. Luxembourg, tá? Suggestion. Suggestion. Se vai esse som de GG aqui, vai ter som de BS. Guitar. Guitar, você não vai pronunciar a letra U e aí vai ser isso mesmo. Porque como a letra E você não pronuncia, você só vai ficar até aqui. Guitar. O E você não pronuncia, então você come aqui. Fica isso, tá? Sempre que vocês virem um E, vocês podem excluí-lo da pronúncia, tá? Só que o E é muito importante, que quando ele tá no final, por exemplo, de uma sílaba que T, ele vai dar o som. Porque se não tiver, você já sabe o que acontece. Inclusive o feminino da palavra gato, né, que é chá, vira chat, que é gata. Vagum é a letra W com som de V. Inclusive eu espero que vocês tenham gostado. E é isso, gente. Todas as pronúncias. Tá aí das palavras. E é isso aí pra vocês. Obrigado.